Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do minicurso LibreOffice Calc sem frescura. Até o momento, nós aprendemos como criar planilha e formatar esta planilha. Hoje, nós vamos começar a aprender as diversas formas para visualizar dados na planilha. Vamos começar? A aula de hoje nós vamos falar sobre filtro e o primeiro tema é autofiltro. Vamos fazer alguns exemplos, assim fica mais fácil a compreensão. Muito bem, então veja, eu estou aqui com a planilha modelo aberta, né? Ela é uma planilha de vendas de medicamento, assim como o nome diz, e eu tenho aqui algumas formatações simples nela, né? O meu cabeçalho, ele tá com uma formatação de fundo cinza, tá com negrito e eu tô com uma borda, né? Não é uma borda interna, não são todas as bordas, é apenas separando aqui as colunas, né? Se eu for em alterar a pré-visualização, se eu verificar lá a visualização para impressão, eu vou ampliar aqui, ó, a minha visualização, então vocês vão ver que ela só tem a divisão aqui das colunas, tá vendo? Ele não tem a borda interna. Então, é uma planilha simples, né? É uma planilha que não tem as formatações que nós aprendemos nessa última aula, né? E aí, nós vamos trabalhar com filtro e autofiltro, né? O filtro e o autofiltro, ele é uma funcionalidade que tem nas planilhas eletrônicas que nos auxilia na visualização dos dados. Então, por exemplo, eu tenho essa planilha que ela tem mais de 200 registros, né? E eu quero fazer um filtro, eu quero verificar quanto que eu vendi de um medicamento específico, eu quero verificar no mês de janeiro quais foram as minhas vendas, né? Ou para Rio de Janeiro, quais são os produtos que eu vendi, eu quero saber o total de produtos de um vendedor específico. Essa planilha aqui, gente, ela é ótima de se trabalhar, porque a gente pode filtrar muitas informações e vamos utilizar ela nas aulas, em algumas aulas daqui para frente, né? Principalmente a de gráfico, para a gente poder entender como que eu pego uma tabela dessa e tiro, filtro, mostro através de um gráfico informações que sejam importantes para a tomada de decisão, tá? Então, é uma tabela muito bacana. Essa tabela, ela é uma tabela de exemplo lá do livro Excel avançado da editora Novatec, está disponibilizado inclusive na própria editora, né, para quem quiser, e eu baixei ela como modelo para que possamos aprender alguns conteúdos usando essa planilha, ok? Então, a primeira coisa que nós vamos conhecer é o autofiltro, que é o filtro mais prático e é o mais utilizado aí de alguns usuários. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é selecionar o cabeçalho desta tabela, ok? Eu selecionei o cabeçalho da tabela, vou no menu dados, porque agora eu vou manipular os dados, né? Então, não é uma formatação. Então, eu vou em dados e vou selecionar a opção filtro automático. Vou tirar da seleção. Observe o que vai acontecer. Em cada cabeçalho, né, em cada coluna, ele mostrou pra gente uma janelinha. Nós chamamos de janelinha flip-flop, né? Aonde quando eu clico, eu tenho aqui algumas opções. Primeiro, como eu estou visualizando todos os dados, observe que a opção tudo está marcado e a seguir os dados, os valores, né,
que ele pode até formar em grupo, tá vendo? Tá de acordo com o ano e os meses, então ele cria essa visualização de acordo com a forma que está descrito o meu campo. Como o meu campo é uma data, então ele consegue ele cria automaticamente essa visualização. Eu separo por ano, né? E aí cada ano eu tenho os meses. Eu tenho aqui as opções, algumas opções de visualização, então eu posso visualizar em ordem alfabética, né? Crescente ou decrescente. Eu posso visualizar o que nós chamamos de top 10, os 10 melhores, né? Nós vamos trabalhar com esse tipo de visualização. Caso tenha algum campo na tabela vazio, imagine, por exemplo, que você tem aí algum dado na sua tabela e que não tem uma informação específica, né? Então você pode escolher para visualizar isso, até mesmo para você entender se foi um erro na entrada, né? Ao alimentar essa tabela e esqueceu de preencher algum dado, ou se aquela linha pode ser excluída, né? E você tem as opções de não vazio. Filtro padrão a gente vai ver também na aula de hoje, como que você trabalha, tá? Para tirar, eu vou clicar no cancelar e vamos supor que eu não queira mais a opção de autofiltro. Então, para eu tirar essa funcionalidade, eu volto lá em dados. Tá vendo que o autofiltro tá marcado? Basta eu vir aqui e desmarcar. E aí, pronto, minha planilha fica sem aquela opção de visualização. Tudo bem, turma? Então vamos lá. Vamos trabalhar um pouquinho, vamos conhecer um pouquinho o autofiltro. Volta, por favor, a seleção no cabeçalho da tabela, venha em dados e marque autofiltro. Tira da seleção. No nosso primeiro exemplo, nós vamos escolher filtro padrão para o campo data. Essa opção você pode encontrar em dados, mais filtros, filtro padrão, e aí ele abre a janelinha para você. Ou você já vem na coluna que você deseja aplicar, vai em data, filtro padrão, tá? Então você consegue entrar nesta tela por essas duas opções. Observe um detalhe, quando você seleciona a tabela, né, o campo que você quer aplicar o filtro padrão, ele automaticamente seleciona toda a tabela, tá vendo? Por quê? Porque aquele filtro que eu vou criar, ele vai se aplicar à tabela como um todo. Essa opção, ela permite que você crie critérios de filtros diferentes daqueles quando você clica no botãozinho e encontra. Por exemplo, eu posso fazer uma seleção de um intervalo específico de uma data, eu posso fazer combinações entre esse intervalo de data e o nome de um medicamento, ou o nome de ou uma cidade, ou um vendedor. Então eu posso usar esses campos aqui para fazer combinações, e essas combinações são um tipo mais específico de filtros. Outra sugestão que ele permite é o seguinte: quando eu clico em opções, ele me mostra algumas opções para exibir o resultado deste filtro, tá? E como que essas opções? Bom, a primeira janelinha, a primeira caixinha aqui, quando você clica, ele vai fazer com que ele diferencie o que é uma maiúscula e uma minúscula. Por exemplo, vamos supor que ao entrar com este dado, você escreveu o nome de um medicamento todo em minúsculo e depois o nome do medicamento em maiúsculo. Então, quando você marca essa opção, ele vai considerar esses dois como se fossem nomes distintos, tá? A segunda opção, ele faz o seguinte: quando ela está marcada, significa que quando ele aplicar esse filtro, ele vai continuar exibindo o cabeçalho da planilha,
tá? E se eu não quisesse, imagina que eu só queria ver o resultado. Então, eu desmarco esta caixinha e aí eu só vou ver o resultado daquele filtro que eu construí. Eu posso também ter uma opção, ou eu vejo o resultado na planilha original, ou eu vejo o resultado em outra planilha, ou em outro arquivo. E aí, para eu usar essa opção, eu clico em copiar resultado para e marco aqui aonde que eu quero salvar essa minha planilha. Nós vamos fazer no decorrer dessa aula os exemplos para todas essas opções, tá, pessoal? Quando você marca aqui, ele te dá a opção de critério de filtro. O que significa isso? Significa que se, por exemplo, vamos imaginar que eu criei o filtro e pedi para salvar numa outra planilha. Quando eu deixo a opção de manter critério de filtro selecionado, ele vai criar um certo vínculo com esta planilha original. Então, à medida que eu for alterando esta planilha original, eu consigo atualizar aquele resultado que eu salvei em outro diretório. Tá? Para isso, eu tenho que fazer algumas configurações, então nós vamos ver isso mais para frente. Se eu tiver, por exemplo, alguma informação duplicada, eu entrei 2 vezes com a mesma data, o mesmo medicamento, a mesma cidade, vendedor, etc., né? Todos os mesmos campos eu preenchi com o mesmo valor. Então, eu tenho a opção de pedir para ele excluir daquele resultado do filtro a duplicação. Tá? Além disso, eu posso também construir expressões no campo valor. Essas expressões, ela tem um conjunto de simbologia. Essas simbologias a gente vai ver no site do LibreOffice, ele mostra lá pra gente. E aí, para você usar, a condição tem que estar em igual e diferente. Nós vamos fazer esses exemplos e aí vai ficar melhor para o entendimento. Neste primeiro exemplo, o que nós vamos fazer? Nós vamos pedir para visualizar a movimentação de venda num determinado intervalo de data. Então, o campo que ele vai aplicar esse filtro é em data. A condição é maior ou igual. E o valor aqui, eu vou colocar a data de 1 do 1 de 2002. Então, eu vou verificar, ele me mostra já as datas que eu tenho, tá vendo? Mas, se eu for lá no ano de 2002, eu vou ver que ele começa no dia 3. Eu não quero. Então, eu vou digitar aqui, ó, 2002, respeitando a formatação da janela, 1-1. E eu quero que ele coloque também um filtro no campo data que seja menor ou igual a 31/3 de 2002. Então, eu vou colocar 2002, 3/31. O que eu estou fazendo? Eu estou falando com ele assim, mostre para mim, LibreOffice, a movimentação de vendas que foram realizadas entre as datas 1 de janeiro de 2002 até 31 de março de 2002, ok? Vou manter um intervalo de etiquetas de colunas, porque eu quero que ele exiba para mim o cabeçalho, e vou clicar em aceitar. Observe que pela data que ele me mostra aqui, ó, eu vou tirar da seleção. Pela data, eu consigo visualizar que ele aplicou aquele filtro que eu criei, ok? Então, esse é o nosso primeiro exemplo. O segundo exemplo, nós ainda vamos usar esta seleção, esse novo filtro que nós construímos. Porém, nós vamos fazer uma combinação com outro campo da nossa tabela. Então, eu vou vir aqui, ó, vou clicar em vendedor. É a forma mais fácil para fazer isso, né?
usando o filtro que eu já tenho aqui, mas eu posso ir lá em filtro padrão e posso incluir essa opção, tá? Mas de uma forma mais prática, o que que eu vou fazer? Eu vou desmarcar a opção tudo e vou selecionar os vendedores João e Sandra. Veja, olha o que aconteceu. Neste segundo exemplo, ele me mostrou as vendas que foram realizadas pelos vendedores João e Sandra no período de 1 de janeiro de 2002 até 31 de março de 2002. Ou seja, eu peguei o primeiro exemplo, eu construí um filtro para colocar um intervalo específico entre duas datas e ainda eu acrescentei outro filtro incluindo o vendedor específico, ok? Bom, o nosso terceiro exemplo, nós vamos utilizar as opções do top 10. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar todos esses filtros que eu construí no exemplo 1 e 2 e vou construir um novo filtro para o exemplo 3. Para eu tirar este filtro, basta eu clicar na coluna, no título, né, no cabeçalho lá da minha, que demonstra qual coluna está a minha primeira descrição da tabela e vou arrastar até o último. Assim, eu selecionei todos os campos da coluna A até a coluna G desta minha planilha. Vou em dados, mais filtros, repor filtro. Maravilha! Então, com isso, se nós formos lá no final da nossa tabela, vocês vão ver que ele voltou com todos os dados originais da tabela. É como se ele desfez toda a aplicação de filtro que nós construímos, ok? Bom, então vamos lá. Vamos entender um pouquinho como que é o filtro opção dos 10 primeiros. Eu vou em data e vou marcar aqui, ó, os primeiros 10. Este filtro, ele vai me mostrar quais foram as vendas, as 10 melhores vendas dessa minha planilha. Observe que ainda assim, o filtro, mesmo eu usando a opção de repor filtro, ele ainda não desconsiderou aquela filtragem, tá vendo? Quando eu olho aqui o campo, olha, ele ainda tá vermelho, ele deveria mostrar para mim 10 opções e só mostrou 3 opções. Então, eu volto aqui, vou em dados, peço para repor filtro. Deixa eu verificar se ainda tem essa opção. O repor filtro foi desativado e aí eu vou verificar aqui, ó, tá vendo? Como que está meu filtro. Observe que o desenho, ele está numa cor, numa tonalidade diferente. Não tem problema, gente. Eu posso vir aqui, pedir para visualizar tudo, tá vendo? O LibreOffice, às vezes, ele dá esse pequeno erro, mas aí é só virmos e fazer esse ajuste. Eu desmarco tudo e coloco de novo. Quando eu faço isso, aí ele volta a minha seleção. Ainda assim, ele manteve os top 10, né? Então, eu vou em filtro padrão, vou verificar, quando eu vou em filtro padrão, eu consigo verificar qual a seleção que está ali, eu vou excluir essa opção, tá? Então, eu excluo aqui, deixa eu ver, coloco nenhum e peço para aceitar. Então, aí ele vai agora sim, olha, todos os campos estão com a mesma tonalidade, significa que não tem nenhum filtro selecionado. Então, turma, quando acontecer isso no LibreOffice, quando você selecionar toda a sua tabela, as colunas da tabela, repor o filtro e perceber que ainda ele tá com uma tonalidade diferente, significa que ele não conseguiu limpar toda a seleção. Não tem problema, você vai naquele campo, pede para visualizar todos ou, de uma forma mais direta, você vai em filtro padrão e coloca nenhum, ok?
Muito bom isso ter acontecido aqui. Agora sim, vamos fazer a seleção dos 10 primeiros resultados, né? Dos top 10. Eu vou em data e aí eu vou colocar os primeiros 10. Bom, quando você faz isso, você vai observar que neste momento ele selecionou para a gente, ele exibiu para a gente as 10 melhores vendas que ocorreram nessa minha base de dados, ok? Ele mostra isso pra gente. Então, ele faz essa seleção. Eu também tenho uma outra forma. Eu vou vir aqui, ó, e vou em filtro padrão e vou limpar este filtro. Eu vou voltar a minha tabela original. E aí, eu vou escolher os 10, eu vou fazer um filtro para que ele me mostre quais foram as vendas que representam 10% da minha venda total, ok? Para isso, eu faço a seguinte seleção. Eu venho em data, vou em filtro padrão, vou colocar data maior em porcentagem e vou colocar maior o valor igual a 10. Vou manter a opção de filtros, tá? Eu vou manter essas opções que estão aqui e vou clicar em aceitar. Veja bem, ele mostrou vários registros. Se eu somar essa quantidade desses registros, eu vou verificar que ele é um valor aproximado a 10% do total da quantidade vendida. Então, por exemplo, o valor total da quantidade vendida, ele eu vou anotar aqui para vocês enxergarem, o valor total da quantidade vendida é 30.612. Vou aumentar aqui para ficar fácil a visualização. Ó. O valor total da quantidade vendida é 30.612. E aí, se eu fizer uma soma, eu vou vir aqui e vou vir aqui e vou fazer uma soma. Ele vai selecionar esses campos, né? E eu vou dar Enter. Pode ser que, como ele está no filtro, deixa eu ver se ele fez a soma corretamente. Ok, ele me mostrou um valor aqui, tá correto? Esse valor, ele é aproximadamente a 10% do valor total da quantidade vendida. Ou seja, gente, não é o valor exato, é um valor aproximado, ok? Então, quando você vai lá na data, ele me mostra essa opção. Se eu, por exemplo, vamos imaginar que eu vou vir aqui em filtros, vou colocar a opção nenhum e vou aceitar. Se eu vier em quantidade e fizer essa mesma opção, então eu vou quantidade, vou pedir maior que porcentagem e vou colocar maior que 10. Se eu colocar em aceitar, ele vai me mostrar os valores que representam 10%, né, deste campo especificamente. Então, vamos fazer aqui a soma para que vocês possam ver. Olha, ele me deu um valor,
o valor é aproximado, então mesmo a venda sendo o valor de 30.612, quando eu faço este filtro em quantidade, é como se eu colocasse o foco de toda esta seleção naquela coluna. Então, ele vai fazer essa porcentagem na coluna quantidade, tá? Quando eu fiz em data, o foco dele, ele foi numa visão geral, numa visão da data. Só que a data não tem um valor numérico, né? Então, ele considera como se... a interpretação é como se fosse a soma dos registros, que corresponde a aproximadamente 10% do total da quantidade vendida, tá? Pode acontecer essa diferença? Pode acontecer. Por isso que, para esse tipo de filtro, nós colocamos especificamente qual campo que a gente quer que ele se aplique. Ok, turma? Vou desfazer, então eu vou em filtro padrão, vou pedir aqui nenhum e vou clicar em aceitar. O próximo assunto é sobre filtro avançado. Ótimo, então nós vimos algumas técnicas do autofiltro e trabalhamos algumas maneiras que você pode fazer um filtro padrão, e agora vamos ver como aplicar um filtro avançado. Filtro avançado, ele é muito útil na seguinte condição. Imagine que você queira filtrar 3 ou mais critérios por coluna. Quando eu faço isso, eu quero esta opção, eu não consigo utilizar o filtro padrão. Portanto, eu tenho que aplicar o filtro avançado. Para aplicarmos o filtro avançado, nós vamos ter que voltar esta tabela na forma original. Então, como que nós vamos fazer isso? Primeiro, nós já tiramos as opções de filtro que foram incluídas. Segundo, vamos retirar o autofiltro. Então, eu vou selecionar a primeira coluna, vou em dados, mais filtros, ocultar filtro automático. Observe que esta ação é a mesma se eu fosse em dados e desmarcasse a opção de filtro automático, ok? É a mesma coisa. Vou tirar da seleção. Então, aqui eu voltei com a minha tabela original. Se vocês observarem, à medida que eu vou descendo a barra de rolagem, eu fixei a linha, tá vendo? O cabeçalho, ele não desaparece. Esse efeito, ele me mostra através dessa linha, essa linha imaginária, como se eu tivesse colocado uma borda, tá vendo? Eu consigo tirar isso, tá, gente? Eu venho aqui, faço uma seleção, vou em ver e desmarco a opção fixar linhas e colunas. Quando eu desmarco, vocês vão observar que a linha imaginária saiu e à medida que eu descer a barra de rolagem, olha, ele já não me mostra aquela linha do meu cabeçalho, tá? Então, é assim que você pode fixar. Eu fixei uma linha, você pode também fixar a coluna, basta fazer a seleção. Bom, então olha só, minha tabela está limpa, sem nenhum tipo de filtro. O primeiro passo que eu vou fazer para aplicar o filtro avançado, eu vou incluir 7 linhas acima desta tabela. Como eu já sei a quantidade, eu clico no cabeçalho aqui da linha e vou até da linha 1 até a linha 7. Feito isso, eu vou em cima da minha seleção com o botão da direita e vou pedir para inserir linhas acima. Se vocês observarem, ele acrescentou 7 linhas, porém manteve a seleção da primeira linha da minha tabela. Vou selecionar, vou clicar com o botão da direita e vou pedir para limpar formatação direta. Muito bem, então veja que agora eu tenho 7 linhas sem formatação, sem nada, e a minha tabelinha. Bom, o próximo passo, nós vamos
selecionar o cabeçalho desta tabela, vamos copiar, então Ctrl C, e vamos colar na nossa primeira linha dessa que nós incluímos aqui em cima. Então, eu vou selecionar, Ctrl V. Ok. Então, dessa forma, eu repeti o meu cabeçalho na minha primeira linha. No campo cidade, dessas linhas que eu incluí, eu vou colocar as cidades Campina, Franca e Ribeirão Preto. Posso digitar ou eu venho aqui e seleciono, ó, Campinas, Franca e Ribeirão Preto. Eu clico no primeiro, mantenho o Ctrl pressionado e clico nas outras cidades. Dou um Ctrl C, vou em cidade e coloco um Ctrl V. Dessa forma, eu coloquei as 3 cidades que eu desejo na minha linha da tabela nova, assim, né, nessa linha que eu incluí acima da tabela. Observe também que quando você faz essa cópia, ele leva também a borda, tá vendo? Ele leva aqui a borda que existe na tabela anterior. Não tem problema, você pode selecionar, clicar com o botão da direita e pedir para limpar a formatação direta. Tá? Eu selecionei o cabeçalho, então ele também limpou o cabeçalho. Vou desfazer, vou limpar, vou selecionar esta opção aonde está as cidades e vou pedir para limpar a formatação direta. Ok? Agora, turma, olha o que eu vou fazer. Eu vou levar a minha seleção em A8. Vou em Dados, mais Filtros, Filtro Avançado. Ele vai abrir para mim uma janelinha diferente. E aí, nesta janela, eu vou mostrar para ele quais são os campos que eu quero que ele tenha, né, como que critérios de filtro. Vou vir neste botão diminuir e vou selecionar do cabeçalho cidade até Ribeirão Preto, ok? Feito a seleção, observe, ele vai deixar uma borda azul. Vou clicar em expandir ou maximizar, tá? Pode ser que você tenha essa diferença de nomenclatura, porque eu estou num sistema operacional diferente do Windows, ok? Em opções, ele mantém as mesmas opções, tá? Então, veja que o filtro padrão, ele tem as mesmas opções do meu o filtro avançado tem as mesmas opções do filtro padrão, tá? Porém, o tipo de critério aqui, ele ficou um pouquinho diferente. Vou clicar em aceitar. Olha o que acontece. Vou tirar da seleção para que vocês possam visualizar. Ele mostrou para vocês apenas os dados referentes à cidade Campinas, Franca e Ribeirão Preto. Bom, o nosso segundo exemplo nós vamos fazer um filtro avançado combinando estas cidades e apenas um vendedor. Então, eu ainda quero filtrar mais, tá? Eu quero manter estas opções de cidade e o vendedor. Mas, para isso, nós vamos fazer o seguinte. Você clica no cabeçalho data, no campo A8, vamos em dados, filtro, repor filtro. O que ele faz? É como se ele desfizesse, né, essa primeira opção de filtro e volta na condição anterior, né? Como a condição anterior eu não tinha filtro nenhum, ele retira o filtro que eu incluí, ok? Eu vou selecionar aqui Sandra e vou colar nos campos D2, D3 e D4.
Muito bem. Então, observe, turma, que agora a minha nova linha, né? Essa tabelinha acima da minha tabela de dados, agora ele tem 3 cidades e para cada cidade eu coloquei aí a vendedora Sandra. Vou limpar a formatação direta para ele retirar aquela borda, né, que ele trouxe durante a minha cópia. Tudo bem? Bom, o que eu vou fazer agora? Observe, eu vou clicar em A8, vou em Dados, mais Filtros, Filtro Avançado. Bom, feito isso, eu vou agora selecionar estas 2 colunas. Então, eu vou em Cidade, lá em C1, e vou selecionar até D4. Vou clicar em expandir, ok? Feito isso, eu vou clicar em aceitar. Observe que aquelas opções da janela eu ainda não alterei, tá? Mas eu vou alterar para que vocês possam entender qual será o efeito de cada uma daquelas opções, tá bom? Vou tirar da seleção e observe, gente, olha só. Eu agora tenho as vendas da vendedora realizado pela vendedora Sandra, e nas 3 cidades. Então, Franca, Ribeirão Preto e Campinas, ok? Eu funilei, né? Eu funilei mais, eu filtrei mais a minha visualização. O nosso terceiro exemplo, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos filtrar agora as vendas do medicamento cloranfenicol em Campinas, ok? Então, para isso, o que é que nós vamos fazer? Vamos clicar em A8, vamos em Dado, Repor Filtro. Vamos desfazer, né, este filtro que nós fizemos. Na tabela que nós criamos, acima da tabela original, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos excluir a vendedora Sandra, vamos excluir as cidades Franca e Ribeirão Preto e em medicamento nós vamos colocar o medicamento cloranfenicol. Vou clicar no nome dele para eu garantir que não vou escrever errado. Vou dar um Ctrl C, vou em medicamento e vou dar um Ctrl V. Observe que agora eu tenho medicamento cloranfenicol e a cidade de Campinas. Vou clicar em A8, Dados, mais Filtro, Filtro Avançado. Agora eu vou selecionar a coluna medicamento, cloranfenicol, cidade, Campinas. Então, vamos lá, diminuir, coluna B1 até C2. E vou pedir para aceitar. Observe que ele vai mostrar para mim, vou tirar da seleção aqui, ele vai mostrar todas as vendas de cloranfenicol realizado, ok? Na cidade de Campinas. Então, nós temos aí, né, as vendedoras foram Sandra e Marina, e aí nós temos aí a visualização deste nosso terceiro exemplo. Vamos agora realizar o 4º exemplo. Para isso, eu vou clicar em A8, vou em Dados, mais Filtros, Repor Filtro. Vamos desfazer desta opção. E aí agora eu vou fazer uma filtragem utilizando o filtro avançado, dando a ideia de ou. Eu quero que ele me mostre as vendas do medicamento cloranfenicol ou as vendas realizadas na cidade de Campinas. Para dar esse efeito de ou, eu tenho que pegar a palavra Campinas, que eu salvei em C2, vou recortar, então vou dar um Ctrl X e vou colar na linha de baixo, ou seja, em C3. Ctrl V.
ok? Então, quando eu dou esse espaço aqui, ele vai dar um efeito de ou, vocês vão observar. Vou clicar em data, ok? Dados, mais filtros, filtro avançado. E vou selecionar a cidade medicamento, então eu vou em B1 até C3. Vou clicar em aceitar. Quando eu tirar da seleção, observe que ele vai mostrar para mim ou as vendas do medicamento cloranfenicol ou as vendas realizadas na cidade de Campinas. Vamos analisar a tabela para ficar melhor? Veja bem, olha, a primeira opção aqui em B9 foi cloranfenicol, na cidade de Rio de Janeiro. Porém, a próxima opção, a cidade foi Campinas, e o medicamento Idantal. Então, ele me deu ou a opção da venda do cloranfenicol ou a opção da visualização da cidade de Campinas. Quando a gente dá uma primeira olhada assim, nós temos uma ideia assim, nossa, o filtro não aconteceu, mas ele funcionou corretamente, tá, gente? Você deu a opção de ou. A opção de ou significa que uma das duas pode ser verdadeiro, né? Se fosse um e, as duas tinham que ser verdadeiras ao mesmo tempo. O exemplo 3 mostrou que a visualização do filtro que eu criei, ele tinha que satisfazer duas condições, que era o quê? O medicamento tinha que ser cloranfenicol e a cidade tinha que ser Campina ao mesmo tempo. Então, o exemplo 3, ele nos mostrou um efeito de filtro usando a condição e. O exemplo 4, ele está mostrando para nós a opção de filtro usando a condição ou seja, ou o medicamento tem que ser cloranfenicol ou a cidade tem que ser Campinas. O nosso quinto exemplo, nós vamos filtrar utilizando uma condição relacional. Então, para isso, nós vamos clicar em A8, vamos em dados, mais filtros, repor filtros. Vamos desfazer a opção de filtros do item 4, ok? E aí, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos agora usar aquelas opções de expressões regulares e vocês vão entender qual que vai ser o efeito. Então, vamos seguir os seguintes passos. Primeira coisa, nós vamos na nossa tabela original e vamos apagar a opção cloranfenicol e Campinas. Ok? Vamos criar um campo aqui extra chamado média. Então, eu vou criar este campo, vou clicar em G1, vou lá no pincel para clonar a formatação e vou clicar em média. Nesta opção, eu vou usar a função média. Então, veja bem, eu vou colocar igual. Como eu já sei como escreve, eu vou digitar aqui, média. Entre parênteses, eu vou falar que eu quero a média da opção da linha E9, ou seja, da quantidade E9 até E305, ou seja, o último registro. Eu selecionei, então, de E9 a 305. Eu não quero que ele altere a coluna, então eu vou fixar que esta seleção ele tem que ser sempre em na coluna E. Para isso, eu uso um cifrão. Em aulas mais para frente, nós vamos aplicar muito esse tipo de seleção e aí vocês vão entender com mais clareza, ok? Então, veja bem, eu coloquei aqui, eu calculei a média das quantidades, dos valores presentes na coluna quantidade. Agora, na coluna
quantidade, eu vou colocar o seguinte, eu vou dizer que é menor que a média. Então, eu vou digitar aqui, ó, 103,07. Calculei a média só para eu ter esse entendimento. E aí, eu coloquei aqui que na minha coluna quantidade, eu quero valores que sejam menores que o valor da média. Ok, gente? Agora sim, vou clicar em A8, dados, mais filtros, filtro avançado. Feito isso, eu vou selecionar a coluna quantidade e o valor que eu incluí. É 1 até 2. E vou marcar aqui, olha, expressões regulares. Então, o que significa essa expressão regular? Essa expressão regular, ela se aplica perfeitamente em filtro avançado, porque é quando a gente coloca uma condição usando operadores relacionais na coluna, né? Mas se eu fosse usar em filtro padrão, eu poderia fazer isso no campo valor. Tá? Eu colocaria uma expressão, uma relação no campo valor. Vou clicar em aceitar. Olha o que aconteceu. Então, veja bem, olha, a média, recapitulando, a média era 103,07, foi o que eu coloquei aqui. Então, o menor valor que isso seria a partir de 103,06, não seria? Então, se eu observar a coluna média, vou até colocar minha borda para ficar mais fácil a visualização, todos os valores que ele exibiu para mim são, de fato, valores menores do que a média dessa coluna. Ok, turma? Então, nós aprendemos aí mais uma opção de visualização. Vamos agora entender como funciona as opções que existem na janela filtro padrão e também em filtro avançado. Elas são as mesmas, né? Para isso, nós vamos voltar a tabela no modo original. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar em A8, vou em dados, mais filtros, repor filtro. Vou desfazer o filtro que eu realizei neste último exemplo. Vou clicar na linha 1 até a linha 7. Em cima da seleção, vou clicar com o botão da direita e vou pedir para eliminar linhas. Então, agora eu voltei à minha tabela no modelo original. Vou selecionar o cabeçalho dessa minha tabela. Então, eu vou selecionar de A1 até G1 e vou incluir filtro automático. Em seguida, eu vou aproveitar este nome presente em B2 e vou na linha de entrada e vou alterar o C maiúsculo para C minúsculo. Agora, observe, eu tenho duas formas, duas descrições deste medicamento. Eu tenho cloranfenicol escrito todo em minúsculo e eu tenho cloranfenicol escrito com a primeira maiúscula. Vou na janelinha de medicamentos e vou em filtro padrão. Vou escolher o campo, vou manter o campo medicamento, a condição igual e vou pedir que ele me mostre todos os medicamentos iguais ao nome cloranfenicol. Porém, eu gostaria que neste momento ele diferenciasse maiúsculas de minúsculas. Observe que o que eu estou pedindo aqui, a palavrinha é com a inicial em maiúsculo. Vou clicar em aceitar. Note que a minha seleção, a visualização, está apenas o medicamento cloranfenicol com a inicial maiúscula, ou seja,
aquele registro de venda que eu escrevi todo em minúsculo, ele desconsiderou. Vou voltar em medicamento, filtro padrão, vou manter esta diferença de maiúscula para minúscula, porém, aqui em valor, eu vou colocar a inicial em minúsculo. Vou clicar em aceitar. Agora sim, ele me mostrou aquele registro em minúsculo. Então, pessoal, nesta janela filtro padrão, a opção diferenciar maiúsculas de minúsculas, ele dá um efeito de que aquela palavra, só por essa diferença de caixa, né? Vamos dizer assim, uma é caixa alta, a primeira inicial é caixa alta, a segunda, todas são caixas baixas, só de iniciar, para eles são palavras distintas, são diferentes. Se eu não quero que ele faça isso, eu quero que ele considere tanto o nome todo minúsculo, como o nome com a primeira inicial maiúscula, uma mesma palavra, então eu tenho que desmarcar esta opção de diferencia maiúsculas de minúsculo. Quando eu faço isso e clico em aceitar, agora sim, ele trouxe para mim a descrição com a palavrinha em minúsculo e trouxe a descrição com a palavra com a primeira inicial em maiúsculo. Vamos ao segundo exemplo. Filtro padrão, vou manter a mesma opção de critérios de filtro. Porém, aqui em opções, eu vou desmarcar a opção intervalo contém etiquetas de colunas. Eu vou desmarcar. Quando eu desmarco, observe que no próprio critério, ele já não considera mais o nome medicamento. E quando eu clicar em aceitar, ele mostra para mim o resultado do meu filtro e não me mostra o cabeçalho. Para desfazer esta ação, basta vir aqui em desfazer filtro. Ok? Bom, voltando ainda na janela filtro padrão, vamos entender agora como que funciona o copiar resultados. Eu estou selecionando essas opções uma por uma, porém você pode fazer aqui uma combinação, tá? Não tem problema algum. Então agora eu vou colocar copiar o resultado para, ele me mantém aqui o critério de filtro e aí eu vou pedir para enviar este resultado a Plan 2. Volto, né? Vou clicar em A1 só para registrar que é nesta planilha. Vou expandir a janelinha e vou clicar em aceitar. Feito isso, observe que a planilha original ela manteve, porém o filtro ele foi para uma nova planilha. Ele trouxe para mim, olha, todos os medicamentos, as vendas do medicamento cloranfenicol. Ele está mostrando este símbolo porque a parte escrita, o campo não é suficiente, lembra? Eu venho aqui, dou um duplo clique e ele faz o ajuste automático. A parte numérica, o campo também não é o suficiente. Então, eu venho aqui, dou um duplo clique e ele me mostra, faz o ajuste adequado, ok? Bom, vamos voltar em Plan 1 e vamos agora incluir uma linha entre a linha 4 e a linha 5. Vamos incluir uma nova linha, inserir linha, ok? Vamos vir aqui na linha 5 e vamos copiar os mesmos dados da linha 4. Ou seja, eu dupliquei um registro, ok? Vou usar o campo medicamento para este teste, poderia ser qualquer coluna, tá? Vou em filtro padrão.
vou manter lá, vou alterar o nome agora para vancomicina, porque foi o que eu dupliquei, e vou clicar em aceitar. Vou desmarcar aqui, ó, copiar resultado para, vou desmarcar e vou clicar em aceitar para que vocês possam ver que existe essa duplicação. Pronto. Observe que as duas primeiras linhas aqui, ó, elas são idênticas, ok? Vou em medicamento, vou em filtro padrão e em opções eu vou pedir sem duplicação. Vou clicar em aceitar. Observe que agora aquela linha repetida já não existe mais no meu filtro. Então, quando eu incluo um dado repetidamente, eu tenho a opção de filtrar sem essa linha duplicada, tá? Mas ele exclui. Será que ele exclui aquela linha da minha planilha? Vamos ver? Então, eu venho em filtro padrão, vou lá em opções e vou desmarcar a opção sem duplicação. Vou clicar em aceitar. Observe que ele não duplicou, ele não excluiu, ele simplesmente desconsiderou naquele critério de filtro feito anteriormente, ok? Eu posso sim selecionar a linha 5, clicar com o botão da direita e pedir para eliminar linhas. Agora eu não tenho mais essa opção. Vou clicar em medicamento, filtro e vou pedir para nenhum. Vou voltar à ação, a minha planilha de forma original. E aí observa que realmente foi excluído aquela linha duplicada. Bom, continuando o nosso exemplo, nós vamos agora entender aquela ideia, aqui em filtro padrão, vou mostrar para vocês essa ideia de expressões regulares. Como que funciona expressões regulares na nossa janela filtro padrão? Nós vimos no exemplo 5, quando trabalhamos filtro avançado, como que a gente pode utilizar a expressão regular, né? Quando você colocou menor do que a média, para ele considerar aquilo, como o filtro avançado não tem esse critério de filtro igual ao filtro padrão, você marca a expressão de filtro e ele vai considerar aquela relação, aquela comparação relacional que você incluiu na tabelinha anterior. Porém, no filtro padrão, nós temos aqui um critério, um campo para o critério. E este campo, nós temos que selecionar uma condição que seja igual ou diferente. As demais não vão funcionar para expressões regulares. Uma outra coisa que eu disse para vocês foi o seguinte, que essas expressões regulares, elas são específicas, né? Eu tenho que ir lá no help do LibreOffice, na versão do meu software que foi instalado, e eu tenho que verificar lá quais são as expressões que eles aceitam. Então, eu vou clicar aqui em cancelar e vou vir aqui na internet. Eu já coloquei, este endereço está na nossa nota de aula, ok? Eu tenho aqui, olha, o help do LibreOffice, versão 6.4, eu coloquei aqui para visualizar em português Brasil e aqui foi a minha pesquisa, né? Eu quero um texto e eu quero ver uma parte sobre a questão de listas de expressões regulares. E aí nós vamos ver o seguinte, olha, nós temos aqui os caracteres específicos. Se eu colocar qualquer caractere, o que ele vai fazer? O próprio caractere, a não ser que seja um metacaractere de expressão regular, como segue nesta tabela. Ou seja, se eu colocar lá um caractere do tipo
arroba, ele vai procurar valores, eu coloquei assim, medicamento igual arroba, né? Aquele o azinho lá do e-mail. Então, ele vai fazer uma pesquisa buscando aquele arroba, né? Quando eu coloco um circunflexo no início do texto, né? O que ele vai fazer? Ele vai ignorar os objetos especiais, tais como campos vazios ou quadrados ancorados em um caractere no início do parágrafo. Exemplo, se eu colocar @Peter, ele vai conferir somente a palavra Peter se for a primeira palavra de um parágrafo, ok? Então, vamos fazer um teste para a gente entender? Eu vou colocar aqui, olha, eu vou em Sandra aqui e vou colocar um circunflexo. E aí eu vou procurar entender aqui, ó. Ele me diz o seguinte: quando eu tenho o circunflexo antes do nome, ele vai conferir este nome somente se for a primeira palavra de um parágrafo. Ok, então eu vou pegar aqui a Sandra e vou colocar um sobrenome aqui, ó. Vou colocar Maria Sandra. O que ele tem que fazer? Na hora que eu usar aquela opção de filtragem, de acordo com a explicação, ele tem que me dar apenas a Sandra. Na verdade, eu vou tirar este circunflexo. Então, olha só. Quando eu alterei o nome do vendedor, eu deixei Sandra, ok? E aí eu coloquei aqui Maria Sandra. Lá no meu critério de filtro, na hora que eu colocar o circunflexo, ele vai ter que trazer para mim apenas a Sandra. Por quê? Porque é o primeiro nome. Ainda para a gente entender melhor, eu vou usar dois tipos de nome aqui. Eu vou colocar Sandra, eu vou colocar Maria Sandra e vou colocar Sandra Fernandes. Então, eu vou vir em vendedor, filtro padrão, vou colocar igual, vou colocar circunflexo Sandra e vou colocar aqui expressões regulares. Então, recapitulando, na minha tabela, eu criei dois tipos de nomes de vendedor: Sandra, Maria Sandra e Sandra Fernandes. No meu critério de filtro, eu pedi para avaliar vendedor, que a condição seja igual a um nome que comece com a palavra Sandra. Pedi para ele considerar isto como uma expressão regular. Quando eu clicar em aceitar, observe que a Maria Sandra não apareceu na minha seleção. Vamos ver se aparece a Sandra Fernandes? A Sandra Fernandes também não aparece na seleção. Ou seja, ele trouxe apenas o filtro que me mostra a Sandra, que só tem a Sandra no texto. Vamos colocar aqui agora, eu vou pedir aqui nenhum e vou colocar a Sandra Fernandes. Então, vou voltar lá, igual vendedor, circunflexo, Sandra Fernandes. Aceitar, ele só traz para mim a palavra que eu coloquei. Ok, gente? Então, você pode usar as expressões quando você está numa situação que ainda você quer melhorar um pouquinho mais essa filtragem. Lembrando que para você utilizar as expressões regulares, elas têm que ser as expressões contidas neste arquivo do Help do LibreOffice. Eu deixei este link para que vocês possam dar uma lida com calma e experimentar outras opções, tá bom? Se eu marcar aqui, olha, voltando ao nosso exemplo, se eu pedir eu quero vendedor com a condição diferente de Sandra.
tá? Ou seja, ainda eu tenho aqui, ó, as expressões regulares, né? Então, eu quero que ele me mostre todos os vendedores que o início do parágrafo ou o parágrafo não começa com a palavra Sandra. Vamos ver o que ele vai trazer? Aceitar. De fato, olha lá, a Sandra Fernandes veio. Tá vendo? A Maria Sandra também veio, mas a Sandra não veio. Bom, então este é o modelo, é a forma que se comporta aquelas expressões regulares. Vou desfazer, então eu vou aproveitar esta seleção, vou apagar aqui a Maria, da palavra Maria Sandra, né? Do nome Maria Sandra, e vou apagar Fernandes, do nome Sandra Fernandes. Para finalizar, nós vamos agora entender como que funciona a questão do manter critério de filtros. Quando você utiliza o copiar resultados para, nós vimos que automaticamente ele ativou esta opção manter critério de filtros. Por que ele fez esta ativação? Porque ele acredita que você gostaria que naqueles dados que foram filtrados, caso a tabela original sofra uma alteração, esse registro que você copiou por uma outra planilha, ele seja atualizado. Esta é a ideia do definir, manter critérios de filtro. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, ó, cloranfenicol e vou alterar a quantidade. Vamos ver o que vai acontecer, já que ele foi marcado quando eu fiz esta opção de seleção. Então, eu vou vir aqui, vou em filtro padrão e vou colocar aqui, ó, medicamento igual a cloranfenicol. Vou em opções, vou desmarcar expressões regulares e vou conferir se a diferença de maiúscula e minúscula também está desmarcado. Feito isso, vou clicar em aceitar. Só para ficar mais fácil, tá, gente? Para visualizar o efeito da opção manter critérios de filtro. Quando eu vier aqui, ó, tá 102, eu vou colocar 102 mil. Coloquei 102 mil, automaticamente o meu total aqui alterou, né? Porque ele multiplica a quantidade vezes o valor unitário. Vamos ver se plan 2, aonde eu copiei esta seleção, sofreu alguma alteração? Opa, não sofreu. Ela não sofreu nenhuma alteração. Como que eu tenho, então, que fazer para ele sofrer a alteração? Bom, eu vou fazer o seguinte, veja bem, eu vou limpar, eu vou apagar toda essa minha tabela, tá bom? Aqui eu transferi, como se eu não tivesse feito isso. Então, eu vou selecionar esta planilha, vou pedir para limpar a formatação direta e vou dar um delete. Pronto, apaguei tudo, ok? A próxima coisa que eu vou fazer, vou voltar na minha planilha original. A próxima coisa que eu vou fazer é definir o intervalo, ou seja, eu vou construir uma planilha secundária, vamos colocar assim, uma planilha destino, e eu quero que esta planilha destino sofra todas as possíveis alterações que venham a acontecer na planilha original. Então, eu vou colocar aqui, olha, em nome, planilha destino, tá? Só para nos ajudar. Vou aqui em diminuir e vou falar que eu quero a minha planilha 2, ok? Aqui, ele até mudou a seleção, né? Vamos colocar aqui que eu quero a minha planilha 2 e aí eu quero até o valor 298. Tá? Só para ficar no tamanho adequado da planilha original.
Não precisa ser todos, tá, gente? Por exemplo, vamos supor que você gostaria que alterasse só uma coluna. Você seleciona só aquela coluna. Como eu quero que a atualização ocorra em qualquer parte da minha planilha, então eu tenho que colocar nesta planilha 2 o tamanho adequado, o tamanho idêntico à minha planilha 1, para garantir que qualquer campo ali pode ser atualizado. Vou clicar em adicionar e vou clicar em aceitar. Observando que aqui também tem algumas opções, tá? Você pode escolher aqui algumas opções. Vamos clicar em aceitar. Feito isso, olha o que eu vou fazer. Eu vou vir em medicamento, filtro padrão. Eu ainda quero que ele manda para mim, selecione para mim os medicamentos cujo nome é igual a cloranfenicol. E na opção, eu vou fazer o seguinte, olha só. Eu vou vir em copiar resultados, vou selecionar este copiar resultados. Automaticamente manter critério aqui vai ficar selecionado. E eu vou pedir para definir igual a planilha destino. Quando eu fizer isso, automaticamente ele vai me mostrar aquela seleção lá da planilha para onde vai o resultado do meu filtro. Vou clicar em aceitar. Maravilha! Observe que em planilha 2, ele fez para mim a transferência, né? Ele trouxe o resultado daquele filtro, o filtro de cloranfenicol, referente aos dados da planilha 1, tá? Agora, vamos fazer uma alteração. Veja bem, eu vou voltar a quantidade de medicamento igual a 102, ok? Quando eu fizer isso, eu tenho que, se eu voltar lá na planilha 2, o valor não foi atualizado, ok? O que eu vou fazer? Eu vou em planilha 1, vou em dados, selecionar intervalo, vou falar que o intervalo é aquele intervalo que eu construí, ou seja, olha, eu quero que você selecione o intervalo da planilha destino, aonde eu gostaria que sofresse alteração, a atualização, perdão. Vou aceitar. E aí eu vou clicar clicar lá em planilha 1, né? E vou pedir para atualizar intervalo. Então, veja, eu tenho sempre que voltar, embora na hora que eu faço a seleção ele vai para a planilha destino, eu tenho sempre que voltar na planilha que foi feita a alteração para que a opção de atualizar dados aconteça. Quando eu voltar em planilha 2, observe que ele fez a alteração, ok? Ele fez para mim a alteração do valor. Então, turma, veja bem, quando eu fui em dados e fui em definir intervalo, eu defini o intervalo da planilha destino. Quer dizer, se eu considerei que todas as alterações elas vão ocorrer na planilha origem e eu gostaria que as planilhas destino sofresse essa atualização. Então, eu defini o intervalo das planilhas destino para que elas sofressem essa alteração. Mas vamos imaginar a versão contrária. Eu tenho a planilha destino e tenho uma planilha origem, ok? E aí eu vou guardar a minha planilha origem e vou sempre atualizar os dados da planilha destino. Porém, quando eu atualizar os dados da planilha destino, eu gostaria que a planilha origem fosse atualizada. Entenderam? Aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que definir o intervalo da planilha origem. Eu tenho que selecionar o intervalo da planilha origem e quando eu estiver visualizando a planilha destino, eu atualizo o intervalo. Automaticamente, a planilha origem sofrerá a atualização.
hoje é só, pessoal. Até mais!